Oi pessoal, eu sou Thaís Mantoani e venho hoje apresentar para vocês o Falando em Saúde, o podcast da Atlas Educacional. Nós pensamos com muito carinho nesse tempo para trazer sempre um especialista diferente e promover durante o bate-papo uma troca de experiências bem genuína, unindo o que a gente mais gosta, que é educação e saúde. O tema escolhido para esse episódio de estreia é o treinamento da equipe visando a segurança do paciente. E para falar sobre isso, aqui na mesa eu tenho a minha grande amiga, enfermeira, ela é instrutora de cursos na Atlas e também coordenadora pedagógica, a Maristela Traude. Olá, Thaís. Olá a todos que estão nos assistindo. Realmente esse tema, referente à segurança do paciente, é um tema muito importante porque assim, envolve muitas áreas da saúde e a gente precisa garantir a segurança do paciente, não só do paciente, como do profissional também, né? E uma equipe bem treinada, que tenha consciência de tudo isso, de vários temas que nós vamos abordar aqui, é muito importante. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a presença do Dr. Lucas Agra, um médico infectologista, que é muito comprometido com esse tema. Seja bem-vindo, doutor, agradeço o convite. Muito obrigado pelo convite, fico honrado de estar aqui numa mesa para falar sobre um tema que eu adoro. É um tema que eu discorro, inclusive eu coordeno um dos programas de educação na USP para residência multi, justamente para falar de segurança do paciente, que é um tema que a gente fala tão pouco na formação, na graduação. Acho que a gente negligencia tanto quanto a gente negligencia os próprios pacientes. Doutor, e pensando assim na segurança do paciente, a gente imagina, deduz, que quando a gente vai para um atendimento médico, seja na emergência ou então em um procedimento agendado, há uma relação de confiança ali entre o paciente e a instituição, entre o paciente e o médico. Você acha que cuidando da segurança desse paciente fortalece essa relação de confiança? Claro. A gente precisa sempre fazer um contexto interessante do atual momento da sociedade em relação à ciência. Há um costume muito interessante agora, um movimento muito forte das pessoas que trabalham dentro dos hospitais, das clínicas, de supervalorizarem tudo aquilo que parece muito complexo. Então, quando alguém faz uma cirurgia muito linda, muito bonita, que separa os gêmeos siameses, vai para o fantástico. Quando alguém faz algo muito difícil, aparentemente, porque a gente só considera difícil algumas coisas midiáticas, vai para a televisão. Mas a gente raramente considera que uma parte mais difícil do cuidado e muito mais importante é garantir a segurança durante toda a linha de cuidado. É todo dia eu garantir que o paciente não vai cair da cama, é eu garantir todo dia que o paciente não vai ter o medicamento trocado, é eu garantir todo dia que o paciente não vai fazer lesão por pressão, e eu garantir que esse paciente não vai ter infecção hospitalar, que é um dos grandes problemas de muitos desses casos midiáticos que a gente trata como coisas maravilhosas, acabam tendo essa complicação, mas não ganham a mesma dimensão dentro da mídia. E isso acontece mesmo, né? E desde o começo, né, doutor? Porque pensando já nos protocolos, né, de segurança, né, que a gente tem no Ministério da Saúde, do início, né, até da identificação do paciente, começa ali na porta do hospital, de um atendimento de urgência, de uma clínica, né, para não ter os danos, erros que pode acontecer, né, por conta de troca de pacientes, né. E é muito comum, né? Nós temos um caso recente que aconteceu na região de um paciente em que num dia chegaram dois homônimos, dois pacientes com o mesmo nome no hospital. E no atendimento desses dois pacientes com o mesmo nome, houve uma troca das pulseiras de identificação. Um desses pacientes morreu e o outro paciente foi embora no mesmo dia. Esse outro paciente que morreu, a família dele foi avisada de que ele tinha morrido, mas não era o paciente que tinha morrido, era outro, eles trocaram a pulseira. A família chorou, se organizou com velório, que eles eram de outra cidade do interior de São Paulo. Nossa, que transtorno. Vieram todos para cá, se organizaram todos, chegaram aqui, cadê? Não, mas não é o meu pai. Não, mas é que... Não é. Aí eles foram buscar, que tinha um outro paciente já dado saída, as pessoas começaram a ligar para ele estava num bar bebendo já, comemorando porque já tinha tido alta. Então, essa é uma falha muito grave, porque essa situação entre a família receber a notícia de que o pai tinha morrido, até eles descobrirem que não,
Foram 16 horas. Então, é 16 horas de uma aflição que você não consegue retratar de outra forma. Isso também pode levar a outras complicações mais drásticas, né? Por exemplo, um paciente que fosse fazer uma cirurgia e tem as pulseiras trocadas, uma falha na identificação, eu faço a cirurgia em alguém que não precisa. E é muito importante a gente tentar trazer um grau de urgência para a segurança, porque acho que uma das pessoas mais importantes, que eu acredito, dentro do conhecimento hospitalar, que é a Florence Nightingale, talvez a matriarca da enfermagem, ela dizia que o mais importante para um hospital é ele declarar que a gente tem que evitar os riscos e os danos para o paciente. O hospital precisa ser seguro para o paciente. Ela dizia isso lá atrás. E a gente não traz esse tema com uma urgência que ela deveria. A urgência que existe dentro do hospital hoje em dia é a urgência individual de cada pessoa. Então a pessoa sempre ela tem tempo para o que ela acha importante. Quase nunca para o que o paciente tem de importância ou para o que o paciente precisa. É muito comum, um dos problemas graves da identificação, do consentimento, da comunicação, é a gente falar assim, você informou o paciente do risco? Você informou o paciente o que ele precisa? Por que ele vai ficar internado ainda? Não estou com tempo agora. E a gente acha que conversar, explicar, ter consentimento, orientar, garantir que ele está entendendo por que ele está ali, o que ele vai fazer, se ele concorda com aquilo, qual é o nome dele, quem é ele, para onde ele vai depois, a gente acha que isso não faz parte do tratamento. Então esses temas são muito urgentes e a gente precisa discutir com mais clareza, com mais força e criar ferramentas dentro das próprias instituições que evitem que a gente aconteça esses erros. Doutor, você falou o lance de trocas de identificação na pulseira. Eu vi uma imagem recentemente na internet que virou até meme. A pessoa que ia passar por cirurgia escreveu na perna, é esta, e na outra perna, essa não, para não confundir. Na verdade, isso faz parte de um protocolo, né, de cirurgia cirúrgica. Nesse meme, no caso, tinha sido feito pelo próprio paciente, né? Ele é inseguro ali, tipo, eu vou estar sedado, é para operar essa perna, a outra não. E faz sentido ele ter essa preocupação, apesar de que a Maricela está lembrando que isso faz parte dos protocolos de cirurgia segura. Então, que é o conceito de lateralidade. Então, o paciente chega antes de ir para o centro cirúrgico, já tem que ir identificado, esta sim, esta não. Isso é básico, tem que ir com essa identificação. Mas é claro que a gente vê, mesmo com estes protocolos bem definidos, obrigatórios, vários cenários de hospitais não cumprindo. Isso é uma coisa importante. Muitos hospitais têm protocolos, mas nem todos aplicam estes protocolos. Há hospitais maravilhosos, lindos, com os telhados de vidro, todos luminosos, que atendem pessoas importantes, com profissionais muito bem formados, mas que os protocolos geralmente estão na gaveta. Porque quando chega lá na hora de atender o paciente, não é o protocolo que dita a regra, é a pessoa, porque ela acha que ela tem que ser o protagonista do cuidado. Então ela fala assim, não, no meu plantão eu faço desse jeito. E aí ela coloca o paciente em risco. Um paralelo interessante que a gente precisa traçar é porque você nunca vê um piloto de avião fazendo isso. E os conceitos de segurança do paciente que a gente entende hoje, eles foram muito copiados do modelo da aeronáutica. Quando a gente vai viajar para um avião, pode ser a sua 1000ª viagem. Sempre vão ter os mesmos protocolos, de explicar onde você senta, onde você sai, como você se comporta, o que você fazer em caso de alerta. Tem todo um checklist que eles precisam cumprir e quase sempre, quando tem algum acidente aéreo, houve falha em um desses processos. Já dentro do ambiente hospitalar, a gente acaba confiando mais nas intuições humanas e permitindo que o ser humano seja mais protagonista do que qualquer protocolo de segurança, o que é ruim e às vezes o paciente que paga o pato. É a questão do nunca dá tempo, né? A gente não é corrida, minha rotina, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, mas a gente tem que pensar lá na frente o que isso pode causar, né? E aí, por conta disso também, a gente percebe que se a gente levar isso para a parte da capacitação, então, ocorreu um erro que pode ter ocorrido um dano ou não, né? Então, vamos pensar que não ocorreu um dano, mas quase ocorreu um dano. Então, como que a gente vai resolver isso, né? Vamos rever tudo que aconteceu, vamos rever o protocolo, vamos tirar eles das gavetas, né? Vamos rever para ver se tem alguma coisa que precisa ser modificada e vamos colocar em prática.
Então, vamos ver, lá desde o começo, o paciente chegou na porta do hospital, vai fazer o registro, todo o caminho, né, para ver se precisa ser modificado e a equipe treinada e todo mundo está consciente do que pode estar acontecendo, né. O que pode ser citado como exemplo, doutor, de alguma situação em que a equipe acaba colocando um paciente em risco? O mais comum que a gente tem nesse sentido, são as negligências em relação aos protocolos de cirurgia segura, porque quase sempre eles não existem de verdade, como deveria ser. O modelo de cirurgia segura, que é para funcionar o centro cirúrgico, quando alguém vai passar por uma cirurgia, como os modelos de avião. Alguém falando, olha, a gente vai fazer isso, eu sou anestesista, eu sou o médico, eu sou o circulante, eu sou o enfermeiro, a gente vai fazer isso, esse é o seu nome. Isso não é realizado em quase lugar nenhum. É feito mais ou menos para cumprir alguns rituais, na maioria dos lugares. Então, este é um protocolo que falha bastante e às vezes o desfecho, como você faz várias vezes e parece que nunca dá nada, quando dá, o evento é muito grave. Outros eventos que a gente tem muito são negligência em relação ao cuidado com o paciente de queda. Nós temos uma estatística muito preocupante. Cerca de um paciente sofre uma queda dentro do hospital todos os dias no estado de São Paulo. Esse paciente que sofre queda, nós estamos falando de quedas graves. São pacientes desacordados que caem de cabeça. Desses pacientes que caem, a cada 10 pacientes, 7 têm alguma lesão grave ou irreversível, ou seja, muitos deles morrem. Estou falando de um paciente por dia que caiu da cama. Então, são roteiros que a gente deixa passar. E um outro dado mais importante é em relação à infecção hospitalar. As pessoas, quase que sempre dentro do ambiente hospitalar, dentro dos hospitais, elas morrem de infecção ou usando antibiótico. E são infecções que muitas vezes poderiam ter sido prevenidas. Como que a gente previne? Basicamente com higienização das mãos, que é uma ação simples, eficaz, mas extremamente negligenciada. Então, esses são alertas muito importantes dentro da nossa rotina que acabam sendo negligenciadas. Tem algumas aberrações também, assim, algumas situações que você fala, não, isso não está acontecendo dentro do hospital, não está acontecendo no centro cirúrgico. No geral, a gente tem muitas situações, eles acabam ganhando os noticiários, né? Então, pacientes que recebem um medicamento que era para ser feito por via oral, na veia. Paciente que era para receber comida, injeta comida na veia. Isso não é incomum acontecer justamente por falha na identificação. Às vezes o paciente tem a sonda que sai no nariz e um acesso central, que é uma veia que vai lá para o coração. E às vezes a pessoa conecta um no lugar errado. É incomum, mas acontece. Acontece por falhas no processo, de não checar as vias, de não ter uma identificação do que é cada conexão, às vezes por falha de tratamento, de treinamento. Então a gente tem erros drásticos. Pessoas que eram para ter sido operadas da perna esquerda foram da perna direita. Pessoas que eram para fazer uma cirurgia fazem outra. Mas esses são os casos mais anedóticos. O problema é que a gente às vezes fica focando no problema quando ele só é macro. Mas nós estamos errando todos os dias em relação à segurança do paciente. Todos os dias a gente negligencia o cuidado ao paciente. Todos os dias a gente deixa de lavar as mãos antes de cuidar do paciente. Todos os dias eu deixo o paciente num ambiente que não está limpo. Todos os dias eu atraso a medicação que iria curar a doença dele ou diminui o efeito do remédio porque eu diminuí. Todos os dias um paciente espera algum exame de forma desnecessária, colocando a vida dele em risco. Todos os dias um paciente fica esperando alguém conversar com ele sobre a situação. Então, todos os dias os pacientes, eles são negligenciados de forma contínua. E nessa questão que nem da infecção, não é raro a gente ouvir pacientes, familiares, né, falando assim, o paciente, ele foi lá para tratar de uma infecção urinária, acabou tendo que ficar um tempo maior, porque pegou uma infecção hospitalar. É comum isso, né, e assim, isso dói, né, quando a gente ouve falar, porque a população já meio que, tipo assim, é comum pegar uma infecção hospitalar? Não é. Né? E assim, coloca em risco antibióticos. Já desestabiliza aquela relação de confiança que a gente abriu o podcast falando, né? Sim. E coisas mínimas mesmo, né? O atraso de um antibiótico que pode aí causar
a resistência de uma bactéria, e aí o paciente vai ter que ficar mais tempo internado, né? Um simples lavar de mão, que nem o senhor falou, né? Você falou, né? E isso vai muito assim, como preparar o profissional, né? A gente vamos treinar, vamos capacitar, mas também, assim, vai muito do próprio profissional, né? Porque a gente pode capacitar, a gente pode treinar, mas tem que ser consciente, ele tem que se conscientizar nisso, né? Ele pode estar ali naquele lugar. Só que, assim, deveria ser além disso. Eu não tenho que pensar que eu posso estar ali amanhã e alguém está fazendo isso. Eu tenho que pensar no próximo, né? Tem uma pessoa ali dependendo de mim, né? Essa é uma questão bem interessante, que é assim, trabalhar com segurança do paciente, ela está muito diretamente linkada com a infecção, porque um dos desfechos que a gente vê o tempo todo acontecendo é a infecção. E trabalhar com construção de conhecimento, de prevenção, de sensibilização da população, dos profissionais em relação a esse assunto, a gente tem a mesma tarefa, é o mesmo desafio de trabalhar com outros temas na sociedade. Por exemplo, se a gente falar assim, pessoal, nós precisamos nos conscientizar sobre o aquecimento global, precisamos nos conscientizar sobre o acúmulo de lixo, sobre o consumo de água, sobre o consumo de carne, nós precisamos fazer o uso racional de algumas outras questões dentro da nossa sociedade, a gente precisa ser melhor, melhor no trânsito, a gente precisa ser pessoas melhores na sociedade. Todos esses temas sensíveis que mexem com comportamento, a gente precisa trabalhar para desconstruir tudo o que é nocivo na gente. A gente fala, não, eu preciso fazer isso, não porque parece que vai fazer bem, porque em algum momento a gente vai precisar disso em nível de sociedade. É a mesma complexidade, é o mesmo desafio. Então é muito difícil a gente sensibilizar uma população inteira que está no automático, cheio de trabalho para fazer, de que aquelas coisas que a gente fala assim, pessoal, você perguntou o nome do paciente? Não, o nome do paciente, tem 30 pacientes para eu atender. Pessoal, você lavou as mãos antes de atender o paciente, tirou os adornos aqui no hospital? Não lavei, tinha 10 pacientes para eu atender. Pessoal, vocês fizeram o checklist certinho para a gente saber se a cirurgia vai ser segura? Não deu tempo, tinha 5 pacientes para operar. Pessoal, vocês viram se esse paciente não tem risco de cair? Vocês viraram o paciente para ele não formar lesão por pressão? Vocês tomaram todos esses cuidados? Vocês tomaram cuidado como vocês se comunicam dentro do hospital, que é um dos pilares também da segurança do paciente? As pessoas sempre estão com as suas urgências na frente. É muito difícil a gente sensibilizar uma grande parte da sociedade. Mas as grandes revoluções no mundo, elas são feitas com poucas pessoas. E como que a gente faz isso? Através de instruções. O melhor modelo para que isso realmente gere um impacto de transformação no ambiente do hospital é quem é responsável pelo hospital precisa assumir essa responsabilidade. Como? Através de protocolos que sejam um pouco mais rígidos em relação à cooperação e treinamento. Quem precisa cobrar, quem precisa comprar, quem precisa estabelecer isso é quem cuida, quem administra, quem é responsável pelo macro dentro das unidades, dentro dos ambientes de saúde. Eles precisam definir assim, nosso hospital vai ter uma visão de cuidar dos pacientes, vai ter uma visão que vai respeitar a segurança do paciente. E a partir daí, definir que dentro da política desse cuidado, dessa lógica de cuidado segura, vai ter treinamento, vai ter equipes mais treinadas para poder colocar todo mundo onde que deve agir de forma a cuidar melhor dos pacientes. E nesse cenário, então, o treinamento da equipe passa a ser fundamental. E você também é professor, também leciona. Queria saber, doutor, como que foi essa sua iniciação para esse segmento dentro da saúde, que é de lecionar, no caso? Acho que é o maior prazer que eu tenho na vida, acho que é poder compartilhar um pouco do que eu estudo, do que eu conheço, do que eu vivo na prática médica. Acho que é o maior prazer que eu tenho. Se pudesse escolher uma coisa só para fazer na vida, seria isso, sem sombra de dúvida. E falar dos assuntos que eu acabo estudando um pouco mais, vivendo um pouco mais, fazendo pós, fazendo MBA em relação ao assunto, acaba sendo um desafio muito mais satisfatório e tentar aplicar isso na prática. Em um dos grupos onde eu faço essa mentoria, onde eu coordeno um bloco de segurança do paciente e prevenção de infecção,
É um desafio muito legal, porque justamente as pessoas falam, nossa, eu não sabia que era tão importante isso. Nossa, eu não sabia que tinha isso, nunca vi ninguém fazendo. E aí a gente vai, de forma paulatina, sensibilizando os profissionais de saúde em formação. Eu os chamo de agentes transformadores da sociedade, porque eu acredito que as pessoas são isso, a se sensibilizarem com temas que às vezes a gente não liga. Esses temas não sentam na mesa. Quando a gente vai falar de alguma coisa, a pessoa quer falar assim, não, mas fala qual que é a coisa mais feia que você viu lá? Quem foi o médico que fez a cirurgia mais bonita? Pessoal, vamos falar de outras coisas aqui, ó. A gente vai salvar muito mais vidas se a gente fizer todo mundo com a identificação correta. A gente vai salvar muito mais vidas se todo mundo lavar as mãos dentro do hospital. A gente vai salvar muito mais vidas se todo mundo se conversar com o paciente e entre nós. Então, a tarefa de sensibilizar e ver que geram frutos é muito gratificante. Então, o treinamento é uma modalidade aí de sucesso. Sim, e quanto mais precoce, melhor. A gente hoje está tentando resgatar populações de 30, 40 anos de formação, que é muito difícil, porque nós estamos falando de mudança comportamental. Sim. Então, a gente precisa inserir isso na formação dessa população. A gente precisa recomeçar. Talvez a gente não consiga ter algo para agora, mas talvez daqui a uns anos essas pessoas já vão estar sensibilizadas com esses temas tão importantes e tão negligenciados. Porque muitas pessoas, assim, se formam e começa a carreira, começa a trabalhar, não retorna, né, para fazer novas capacitações, novos treinamentos. E se você já deixar essa pessoa sensibilizada desde a sua formação, saber o quão importante, né, sempre fazer essa capacitação de tanto e tanto tempo, para poder não causar, né, nenhum problema, né, tá sempre acompanhando as evoluções que a gente tem no mercado. Reciclagem mesmo, né, porque a gente vê que, principalmente na área da saúde, cada dia é novo. Tem uma tecnologia nova, algo, por exemplo, esse público que você disse, que tem 30 anos de formação, 40 anos de formação. Hoje existem recursos de simulação realística que eles não viram, né? E tem essa chance agora. Basta inserir esse pessoal nos treinamentos. E essa questão bem legal, assim, Thaís, que é em relação a treinamento, e é uma das dificuldades que a gente tem em todos os hospitais, é como treinar essa população. Porque, por isso que eu falei que é muito importante, a gente só vai conseguir mudar através de algumas ferramentas. A educação, que eu acho que a educação tem um poder revolucionário. E a outra é, desde que o hospital, desde que a unidade de saúde entenda que é prioridade dela estabelecer uma linha de cuidado segura. Só que as unidades de saúde, como que elas fazem os treinamentos hoje em dia? Elas não conseguem. Elas falam assim, pessoal, vocês têm que se treinar, vamos fazer um treinamento aí à noite. Vocês se viram. Ou, pessoal, a gente vai parar aqui no meio do plantão, cada um sai meia horinha do seu a fazer para treinar. Isso não é treinamento. A gente está fingindo que nós estamos treinando as pessoas. Eu preciso levar a pessoa para treinar de verdade, para reeducar, reciclar a pessoa, é tirar ela daquele ambiente de trabalho. Fazer imersão. Fazer uma imersão. Ninguém faz isso. Muitas vezes, assim, na verdade, a gente pode fazer imersão em um outro local, né? Ou até mesmo fazer uma capacitação, treinamento in situ, que é ali naquele local onde ela trabalha, que muitas vezes vai ser até muito mais efetivo do que você levar para um outro local. Só que acaba sendo muito difícil, né? Porque, vamos pensar no hospital, por exemplo. Como que a gente vai fazer um treinamento dentro de uma sala de urgência se a sala de urgência está ocupada com o paciente? Mas o correto para aquele profissional que trabalha ali seria o melhor, porque ele está sendo capacitado dentro do ambiente onde ele trabalha, porque quando acontecer algum problema, né, ou correto, a gente não quer que aconteça o problema, ele está sendo capacitado para ele poder ter uma rotina adequada, para poder trabalhar com consenso, trabalhar com tudo. Porém, a escala nunca está correta, a gente não tem como tirar o profissional da escala, então acaba sendo esses treinamentos pequenos, ou então, quando acontece, né? Ou então o profissional, que ele vai, sem ter a instituição colaborando com essa capacitação, né? Ele procura quando ele tem interesse, né? E no caso que a gente tinha falado, assim, da educação, né? Que tem a educação permanente, que em alguns locais a gente já vê que
tá saindo da enfermagem, né? Porque é muito assim, educação permanente é enfermagem, porque é a maioria da equipe do hospital. Só que a gente já vê em alguns locais a presença do médico, a presença do fisioterapeuta, e o quanto que isso é bom, né? Porque não é algo da enfermagem, é algo de todos, né? A gente precisa assumir muito que nós falhamos na educação em relação a alguns temas. É. O nosso modelo de ensino em relação à saúde, ele é muito nocivo no sentido de, quando você está se formando, ele não tem espaço para que você erre. Você não tem espaço para erros. E a gente constrói o saber através de tentativas e erros. Na educação, na formação da saúde, a gente não tem esse espaço, porque quando ele erra na faculdade, ele reprova. Porque eu não tenho cenário de que não tem lá, ele errou e aí ele pode... Não tem. Ele errou, é assim na prova, não é igual na escola, você tem uma tarefa e... Não tem isso. Errou, reprovou. E então a gente condiciona as pessoas a tentarem passar nas provas. Depois, quando ele vira profissional, o erro dele é a vida do paciente, ou é a reclamação do supervisor dele. E aí a gente tenta fazer ele aprender, ou tirando ele lá no ambiente de trabalho, enquanto ele fala assim, você vai sair meia horinha daqui do seu plantão para ir ali numa outra sala treinar, e ele está pensando só, meu Deus do céu, eu tenho que fechar o balanço, eu tenho que fazer a medicação do paciente, eu tenho que anotar no prontuário, ele não está com a cabeça ali. E aí, ou se ele está lá no cenário mesmo, que é algo interessante, ele está aqui olhando tudo que está acontecendo em volta, não prestando atenção em nada. Porque a gente não consegue criar um cenário mais realístico possível, que é o ideal, dentro dele, inserido dentro da lógica de trabalho dele. O que a gente precisa é, sim, treinar as pessoas em relação a todos os protocolos, que é fundamental para que a gente tenha menos erros, inserido no mais próximo da realidade. Mas tem que ser em algum lugar que não esteja ainda ele tão submerso da lógica do trabalho dele, que é tão extenuante do jeito que é hoje em dia. E a gente vê que hoje tem bastante recurso diferente, tecnológico, uns manequins super, manequins demais lá, que são responsivos, né? Você acredita que isso contribui bastante? Aproxima bem da realidade? Com certeza. Acho que isso justamente é o que a gente conseguiria. Trazer bonecos que podem mimetizar as ações humanas. Tem coisas muito modernas hoje. Num local que seja externo ao ambiente tóxico do trabalho, porque naquele momento ele não vai conseguir pensar em outras coisas. É uma experiência de treinamentos. Vários treinamentos que eu dou, eu sei que a pessoa... Eu olho aqui, a pessoa está olhando no olho, eu sei, a pessoa não está pensando, não está olhando. Eu falo assim, não é verdade? A pessoa... Tá viajando. Ela estava viajando, só ela está balança a prestando cabeça. atenção em outra coisa. E tá tudo bem, eu entendo. Porque é assim quando a gente está em outras ocupações. Porque o erro dele é o paciente. Então, trabalhar com os bonecos, trabalhar com uma simulação mais próximo da realidade, num local controlado que permita a ele errar, que a gente nunca permite. Muitas vezes lá, quando eu estou fazendo perto do paciente, se ele errar, ele fica com vergonha. Esse medo, doutor, de errar, pode gerar uma certa insegurança para o profissional na hora da atuação? Sim, ele precisa, porque faz parte errar. É que a gente não permite o erro justamente porque eu não quero que os profissionais errem. Mas como que ele vai sair da curva de aprendizado do erro para o acerto, se a gente não passou por nenhuma capacitação? Os funcionários, a gente contrata os profissionais e subentende que ele sabe tudo da profissão. Uhum. E não é assim. Nós somos assim, o nosso desenvolvimento humano é assim. Quando a gente vai aprender a andar, a gente cai, levanta, tropeça, machuca, faz um monte de coisa até conseguir andar. A gente precisa andar com os nossos colegas profissionais de saúde até que eles tenham uma prática mais segura. Então, se a tarefa dele é fazer medicação, eu vou treinar com ele todas as situações possíveis até que ele esteja esgotado de erro em relação a fazer medicação. Mas não adianta eu chamar ele e falar assim, você vai me acompanhar hoje aqui, pronto, tá preparado, pode ir, cuida do paciente aí. Não, porque a gente não quer que as pessoas cuidem assim. Não é assim que as pessoas fizeram com o avião. Não é assim que as pessoas são treinadas para outras coisas, não é? Se a gente usasse, se as pessoas da aviação tratassem a aviação da mesma forma que a gente trata a saúde, nós teríamos muitas quedas de avião. E sabe uma coisa que eu também vivencio?
aquele profissional que ele vai, se capacita, ele tem um treinamento e ele quer levar isso para a prática. Muitas vezes ele se depara com uma equipe que não quer, porque a equipe que não está treinada, ela, acho que tipo assim, ela sente que ela está sendo posta à prova, né? Tipo assim, eu não fui atrás, eu não consegui, vai mostrar o meu erro, né? Então aí ele não consegue passar para a equipe, né? Ele não consegue colocar em prática o que ele aprendeu num treinamento, tudo, Às né? vezes até tem a resistência da própria instituição, né? Também. Uma pessoa pode enfrentar isso, ela chegar com um protocolo que ela aprendeu no treinamento da American Heart Association, no caso. E aí a instituição não está acompanhando o que ela aprendeu e que ela viu que seria melhor. E muitas vezes o que barra esses tipos de atitudes de melhorias que as pessoas estão... Muita gente busca mesmo a atualização de forma individual. E o que barra, às vezes, é aquela urgência pessoal. A pessoa fala assim, não, mas aqui a gente não faz assim. Exato. Aqui faz do meu jeito. Aqui faz no meu tempo. Aqui faz como eu quero. E é isso que a gente precisa esgotar de uma vez por todas. Imagine que o hospital tem que estar funcionando eu sempre brinco que é de um modelo da seguinte maneira, de que se todo mundo fizer um bolão na Mega Sena e amanhã for embora porque ganharam na Mega Sena, o hospital continua funcionando igual. E não é verdade. Eu conheço alguns hospitais de que se as pessoas fizerem um bolão e forem embora, vira uma catástrofe o hospital. E isso é triste porque não era para depender disso. A gente não pode ser dependente de pessoas, justamente, né? De processos. De processos, né? O processo tem que acontecer independente de quem está fazendo, né? Ele tem que estar ali bem ancorado, né? No hospital. Doutor, você tem alguma vivência para passar para a gente de algo que, por exemplo, mesmo nesse contexto que eu falei, teve uma atualização, a pessoa tentou colocar em prática, naquele momento não conseguiu, mas aí, de repente, uma zinha lá falou assim, não, peraí, vamos pensar melhor, e conseguiu depois, tipo assim, chamar atenção para todo mundo, e a gente conseguiu fazer com que seja, sei lá, assim, conseguiu cativar todo mundo. É difícil, né, assim, a gente construir exemplos tão práticos assim, mas tem alguns exemplos que não eu que vivi, mas que são de domínio público, que são dos temas muito interessantes, que é o programa de segurança do paciente do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein. Acho que é um tema muito interessante, que acho que vale a pena todo mundo conhecer. Inclusive, existe um prêmio para práticas que priorizem esse tipo de cuidado seguro, que é o caso de uma moça que foi atendida no hospital, ficou internada na UTI, numa UTI que permitiu o acompanhante ficar o tempo todo, e durante a noite aquela paciente com os seus familiares chamou a equipe médica para ser reavaliado várias e várias vezes, e em todas as discussões acharam que não tinha nada, que ela estava ansiosa, estava nervosa, a paciente acabou vindo a falecer. Ela estava formando um hematoma no pescoço e acabou morrendo. Então, algumas práticas que a gente vê, assim, um exemplo que gera transformação, são quando a gente tem alguns eventos muito drásticos, graves, fatais, que a gente pensa, puxa, a gente podia ter feito diferente. E é tão triste quando a gente passa um tempo e fala assim, nossa, mas aconteceram vários este ano, e nós estamos só em fevereiro no hospital, e a gente não consegue lembrar de nenhum específico, porque eles viraram casos automáticos. Porque a gente acabou acostumando a negligenciar esses cuidados e eles acabaram se tornando rotineiros. Mas um chamado muito importante que a gente tenta sempre transformar é justamente em relação a essa atenção que em um dos hospitais que eu trabalho foi de trazer o acompanhante, de facilitar a presença do acompanhante. Foi uma briga que eu tentei construir para mostrar que a presença do acompanhante, a presença da pessoa ali do lado, eu acho que isso é algo que eu me permito morrer em paz hoje, que era algo que eu queria muito ter construído em um desses hospitais, gera muita segurança. Porque há um costume, e eu não entendo até hoje de onde tirar esse costume, de punir os familiares quando alguém está doente. Como que a gente pune? Tirando a informação. A gente prende a pessoa dentro do hospital, ela só pode ver por meia hora durante o dia, às vezes até impede a pessoa de usar celular. Teve uma época
nessa construção nos últimos anos, que era proibido o paciente usar celular. Eu ficava indignado, eu falava, mas por que a gente vai punir o paciente? Por que ele não pode falar com a família dele? A presença do familiar ali ao lado é um grande aliado na segurança. É a pessoa que vai falar assim, ó, ele não está bem, ele mudou, ele precisa de ajuda. Não, mas o senhor não quer, a senhora não quer reavaliar, não quer dar uma olhadinha de novo, porque eu acho que está estranho. Ó, alguém veio ontem aqui à noite e não anotou o que foi feito. Ó, ontem demoraram para fazer um antibiótico. Ontem ninguém trocou meu pai. Ontem o médico nem veio vê-lo. Então são coisas que nos aliam, criam outro senso de responsabilidade. Hoje nós estamos sendo vistos, é um parceiro. É um dedo duro do bem ali. Porque ao longo do tempo a gente acaba vendo que essa pessoa também facilita, porque ela vê você trabalhando, ela vê você lá o tempo todo, você já vê o paciente, já passa para ela o que vai acontecer. Ela já sabe em quem ela pode confiar. Então essa transformação de ter o acompanhante, e isso é algo que assim, eu tentei trazer ao máximo no período pós-pandemia, que acho que é algo que todos os hospitais deveriam discutir, eu acho que é algo extremamente maravilhoso. Porque ainda me dói no coração quando a pessoa fala assim, meu pai está internado. Aí como tá? Não sei. O médico falou que só conversava com uma pessoa e ele conversava só até às 3, eu cheguei lá às 4. Aí ninguém queria conversar comigo. Porque a gente criou aquele senso de urgência de que conversar não é importante, de que explicar não faz parte do cuidado. Então, acho que talvez seja um tema mais importante e urgente o da gente facilitar o acesso das famílias e dos pacientes a quem está cuidando deles. E muitas vezes também, que nem eu me deparo com uma experiência que eu tive há uns dias atrás, preciso saber a informação do paciente, eu não tenho condição de passar a noite, né, porque a pessoa não tem que trabalhar, não tem quem deixar o filho, e para ela ter essa informação do médico, só se ela conversar com o médico que passa de manhã, a visita é só à tarde e eu só posso estar no hospital na parte... Para eu ficar no hospital de manhã só se eu tiver passado a noite, né, como acompanhante. Mas eu não posso ser acompanhante, né? Então, essa questão, a falta da conversa, né? E muitas vezes a gente vê assim, pode ser que o médico ou o enfermeiro não conversou, mas veio um técnico que conversou, veio a moça que entrega a alimentação, né? E deu uma atenção pro acompanhante, pro paciente, isso é tão bom, né? E essa questão do acompanhante, que a gente tenta, na maioria dos hospitais, só autoriza mediante os que são condicionados pela lei, maiores de 60 anos, crianças, é algo extremamente ruim. Porque a gente conhece pessoas de 20 anos que são praticamente incapazes de cuidar de si mesmo. Eu tenho um tio de 50 anos que, se você tirar a esposa do lado dele, ele não consegue cuidar dele mesmo. Ele não tem 60, mas ele tem 50, mas não consegue. E qual o problema dele ter um acompanhante? Não, mas daqui 10 anos ele vai ter esse... Não faz sentido. A gente está piorando a relação, nós estamos piorando o cuidado, nós estamos aumentando a chance dele ter complicações, dele ter eventos graves. E a gente tem que parar de achar que evento grave são coisas drásticas. Evento grave é ele estar desconfortável, é ele estar com dor e ninguém chamou, é ele passar mal, é ele não conseguir tomar banho, é ele ter dificuldade para se alimentar. São coisas que ajudam. Só a presença de uma pessoa ali já vai fazer com que ele se sinta muito melhor, né? E vai fazer com que o processo de deshospitalização, a cura, vai melhorar para ele poder ir para casa. E o Plano Mundial de Segurança do Paciente, 2 pilares que ele trazia sem esperas desnecessárias e sem sofrimento desnecessário. E a gente precisa entender o sofrimento como algo mais amplo, mais holístico, que é justamente o sofrimento dele estar sozinho, dele não ter informação, dele não saber o que vai acontecer, dele estar com dor e não conseguir chamar ninguém para ajudá-lo. Então, tudo isso também faz parte do cuidado no paciente que a gente precisa trazer atenção. Doutor, voltando agora para a questão do treinamento. Você tem, com seus parceiros, um treinamento que é direcionado para os alunos que vão prestar prova para residência. É um curso preparatório? Tem conteúdo teórico, prático? Nós temos um curso preparatório para a prova de residência médica e ele tem alguns módulos. Nós temos um módulo teórico, nós estamos lançando novamente as modalidades para 2024, módulos teóricos,
e o módulo prático também, para que a pessoa possa, através de um laboratório de simulação realística, poder treinar como que é lá na verdade, né? Que é, inclusive, a nossa parceria com a Atlas. Isso, o ano passado foi lá, a parte prática. E esse ano também vai ser. Ó, se Deus quiser. E a gente está desenvolvendo outros produtos, não visando só a prova da residência, mas visando também treinar os profissionais que estão precisando de algumas ferramentas para estarem mais seguros no plantão. Que é esse público também, né? Um público também, já formado há algum tempo. Pode ser o que já formou há algum tempo, ou o que acabou de formar e está inseguro ainda. Quem quer se reciclar, quem quer se atualizar e quem quer ficar um pouco mais seguro, que ele está pronto para dar um plantão. Então, a gente está focando nesse público também agora, nesse primeiro semestre de 2024, para atender toda a região. Então, muito provavelmente vai ser uma parceria legal com a Atlas para que as pessoas possam ser treinadas. Faz parte da segurança do paciente treinar as pessoas. Se a gente não investir tempo, se a gente não investir prioridade em treinar as pessoas, e senão eu vou falar só de filosofia. Como eu falei, são temas sensíveis da sociedade, mas eu preciso trazer ações, ferramentas e elementos práticos para que lá na hora do treinamento, da ação, ele lembre de ter um checklist prático no cuidado seguro do paciente. Dá para dizer que faz diferença. Totalmente. E principalmente, que nem pensando no recém-formado, né? Então, o médico fica lá 6 anos na faculdade, é recém-formado, aprende muita coisa, né? Mas não tem ali a experiência. E ele sai precisando do plantão, né? Então, ele acaba assumindo vários plantões de urgência e acontecem muitas coisas nesses plantões, né? Nossa, vários tipos de paciente, clínica, trauma, né? E ele tem que ter essa confiança nele, né? E ele vai conseguir isso com o treinamento mesmo, né? A gente até fala que o melhor treinamento quando o médico forma é a residência médica, mas não tem para todo mundo. Hoje mesmo, se todo mundo quiser fazer, não tem. Nós temos uma estatística das universidades públicas do estado de São Paulo. 10 anos atrás, 90% dos alunos da escola pública, da Universidade Pública de Medicina, entravam na residência. 5 anos atrás, 60% a 70%. Hoje em dia, cerca de 40% desses alunos das universidades públicas conseguem passar na prova de residência. Por causa do número de médicos, de formandos que estão se degladiando pelas últimos anos, né? Abriram muitos cursos de medicina. E não tem para todo mundo. Aí a gente precisa lembrar que esses médicos vão fazer o quê? Trabalhar. Não vão ter o treinamento, o melhor treinamento possível, que é a residência médica. Nós temos também, dentro dessa abertura aí de um monte de faculdade, vários internatos que não tem nem hospital, que eles precisam mandar o aluno para outro estado, para outra faculdade, para cumprir crédito do internato. Então, essas pessoas, elas vão precisar de outras ferramentas para se sentirem mais seguros no atendimento ao paciente. Então, para isso que todas as estruturas, os institutos de treinamento e de educação vão cooperar para um melhor atendimento na sociedade. E é por isso que nós vamos criar essa parceria com a Atlas, para poder atender esse público. Doutor, e é difícil colocar isso na cabeça do recém-formado, de que ele agora passou pela graduação, mas de certa forma ele ainda não está completo? Alguns são mais... a gente fala assim que alguns são mais corajosos, né? Alguns não, alguns têm um grau maior de responsabilidade, né? Uma das coisas que a gente fica sempre com medo é a pessoa formou e na outra semana está dando plantão numa UTI. Não é incomum, não é comum. E isso eu acho, quando alguém me pergunta, professor, eu estou formando, não, UTI não, por favor. Comece de acordo com o escalonamento do seu grau de experiência e de capacidades técnicas do momento. Isso pode ser de forma evolutiva, mas começa devagar. Tenha responsabilidade para quem você está atendendo também, porque às vezes você não vai conseguir. Mas a maioria acaba precisando, acaba entendendo que precisa mesmo desse treinamento. Só que falta. Onde que eles vão treinar? Não tem. Os cursos muitas vezes são caros, são longes, não acontecem sempre. Então a nossa ideia, a nossa estratégia agora é estar numa local que tem um dos maiores dimensionamento de médico por habitante. Talvez Ribeirão Preto só perca para Santos, se eu não me engano, em proporção de médicos. São Paulo, Ribeirão Preto e Santos. E a gente precisa formar mais, precisa cuidar, porque isso é investimento na sociedade.
São os médicos que vão atender nas UPAs, nos pronto-socorros, nas UBDS, nas UBSs. E não dá para ter só quantidade de profissionais, né? Tem não. que ter profissionais qualificados. Qualidade e responsabilidade. E assim, eu ouço muito dos recém-formados falando, né? Me formei, não, eu vou embora porque aqui não tem campo para mim, né? Por conta da superlotação de profissionais. Mas não está preparado, né? Então, aí acaba indo para um local que tem menos recurso, que aí eles vão ter que improvisar, se eles não têm nem muita prática, tendo recurso, ainda não tendo, pior ainda, né? Isso é muito comum, lá é atrás de onde dá para dar plantão, a população entende que é o que tinha para estar aqui, e a gente vai aceitando tudo, que é onde a gente precisa mudar a chave, a gente precisava que tivesse uma lógica de que todo mundo precisa ser treinado o tempo todo. Nós estamos falando de saúde, e não acontece, as pessoas entram e vão. O treinamento de saúde, a reciclagem de saúde, ela não atinge todo mundo. A gente treina os líderes dos hospitais, das estruturas de saúde, os coordenadores, mas ela não atinge todo mundo. Quem faz o jogo pesado, quem faz os atendimentos, quase nunca são atingidos pelos treinamentos obrigatórios para as unidades de saúde. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, de esgotar em alguns anos o conhecimento dessas pessoas, porque elas vão ficando treinadas só a atender aquilo, todo dia, da forma dela, do jeito que ela aprendeu, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos, vira automático. Você nunca mais consegue resgatar ela de que aquilo que ela está fazendo agora está errado. Então, é algo que a gente precisa repensar. É até mesmo uma coisa assim, bem simplesinha, por exemplo, no atendimento de uma parada, no suporte básico, por exemplo, de uma pessoa que está lá há muito tempo trabalhando, que graças a Deus não precisou fazer nenhum atendimento, né? Mas na hora que vai precisar, não sabe. Não sabe. Né? E a gente sabe que tem os estudos que comprovam que se a gente não põe em prática, a gente esquece. Por isso que precisa sempre ficar se capacitando, revendo, né? Fazendo na prática mesmo, para poder ficar capacitado para a hora que precisar, né? Eu, assim, de vez em quando eu percebo que, assim, alguns se acham muito, estou pronto, né? Mas não estou pronto. E, ao mesmo tempo, aquele que já está muito, assim, há muito tempo trabalhando, ele também acha, já sei tudo, já estou muito bem, não preciso aprender mais, né? Então, assim, é dos dois lados, né? Do recém-formado, do que está trabalhando há muito tempo. E isso a gente precisa, assim, fazer com que entenda, né, que não pode ser desse jeito, né? Não pode parar de estudar, tem que continuar sempre estudando. Tem uma frase que diz assim que às vezes tem gente que tem mais sorte que juízo, né? Isso acontece muito nas pessoas que vão dar plantão sem ter o preparo adequado para algumas situações, né? Quanto mais tempo vai passando e a pessoa acaba ficando mais segura de que ela está fazendo o que é certo. Mas se eu não tiver ferramentas para confirmar que ela continua certo, que ela continua fazendo certo, a gente pode ter falência desse sistema. Isso é muito comum a gente ver em alguns hospitais onde tem um número muito grande de médicos muito bem formados. A gente vê que a gente pega lá de 20 médicos muito bem formados, experientes há muitos anos, metade deles param de ir em congressos, param de participar de eventos, param de fazer outros cursos e de vez em quando se atualizam de orelhada, de ler alguma coisa, mas param de se imergir mesmo em busca de novos conceitos. E isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito grande para algumas pessoas que se sentem já suficientes. Falam, não, mas eu já estou há 30 anos. As coisas não vão mudar. Elas mudam o tempo todo. E assim, muda tanto, né, que tem muitos artigos que na hora que a gente vai ler para poder referenciar alguma coisa, eu falo assim, não, 2017, não, já passou a pandemia, já mudou. Não, muda muito. Não dá para usar referência antiga. A gente tem que ir atrás de estudos atuais, de capacitações atuais, porque senão a gente vai estar vendo coisas antigas que já não são mais utilizadas, né? Por isso que treinamento nunca é demais. Investir em treinamento, e quem precisa trazer o investimento, a gente precisa tirar a demanda, a necessidade individual. A pessoa precisa parar de ela mesma ser a responsável pelo próprio conhecimento e de trazer esse tema de uma forma muito maior para as estruturas maiores, para as secretarias de saúde, para os donos de hospitais, para os coordenadores de ambientes hospitalares. Essas pessoas precisam coordenar e catalisar o conhecimento e ensino médico, o ensino de saúde em todos os tempos.
Então, nessa reta final da nossa conversa, deu para entender, doutor, que a segurança do paciente é muito atrelada ao treinamento, à capacitação que esse profissional, essa equipe toda do ambiente hospitalar tem. Muito bem, isso mesmo. Assim, a capacidade nossa de diminuir o risco de um paciente sofrer algum dano com falha na segurança do paciente está atrelado a 2 fatores muito importantes. Há um fator sensível do profissional entender que ele precisa fazer o melhor para aquele paciente, e o melhor não é ele fazer o que ele acha certo, mas ele fazer o atendimento de forma que vai ser o mais seguro, o que vai inferir o menor risco para o paciente, a menor taxa de dano, ou seja, lavar as mãos, deixar a cabeceira elevada, deixar as grades levantadas, se comunicar bem, ser acolhedor, produzir afeto no cuidado ao paciente e estar sempre treinado. Quando você está treinado, você diminui a chance de errar na atenção e no cuidado do paciente. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, ter arrumado um tempo na sua agenda, que a gente sabe que é muito apertada, são muitos compromissos, né? Mas muito obrigada pela sua participação. Aproveito para agradecer a Maristela também. Obrigada, Thaís. Obrigada, doutor, por ter aceitado. E eu espero a gente com novos temas para poder discutir. Eu que agradeço e estou sempre aberto aqui. A agenda sempre a gente encaixa quando é algum tema muito importante assim. Obrigada. Tá certo, então. Chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast Falando em Saúde. Aproveite que você está no YouTube, clique para se inscrever no canal e também clique no sininho para ativar as notificações. A Atlas também está nas redes sociais. O nosso Instagram é @atlas.educacional. Segue a nossa página e fique por dentro de o que rolou nos cursos e também de diversas promoções. Essa parte eu vou falar para vocês que os alunos gostam. Quando a gente solta alguma promoção lá nos stories, a gente recebe muitas mensagens de volta dos alunos. Então fica assim, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!